Esse é o tipo de conteúdo que eu gostaria que mais médicos explicassem com clareza para as pacientes. Então senta comigo por alguns minutos, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma que você entende a sua queda. Tem uma coisa que me chama a atenção quando uma paciente chega no consultório reclamando de queda de cabelo. Ela já tentou tudo, shampoo anti-queda, suplemento de biotina, vitamina que influenciador indicou, tratamento que a amiga fez e funcionou e nada resolveu de verdade. E quando eu pergunto se alguém já investigou a causa hormonal da queda dela, a resposta quase sempre é não. Ninguém olhou para isso e é exatamente aí que a espironolactona entra na conversa. Eu sou o Dr. Igor Guerreiro e hoje a gente vai falar sobre um dos medicamentos mais subutilizados no tratamento de queda de cabelo feminina. Por que ele funciona, como ele funciona, a diferença entre tomar por via oral ou usar de forma tópica e principalmente para quem ele faz sentido e para quem ele não serve. Antes de falar do medicamento, eu preciso que você entenda o que acontece dentro do seu couro cabeludo. Existe um hormônio chamado DHT, que é a forma ativa da testosterona. E sim, mulheres também produzem testosterona, em quantidade menor que os homens, mas produzem. Esse DHT tem uma característica bastante conveniente. Ele se liga nos receptores de folículo capilar e começa um processo de miniaturização progressiva. O fio vai ficando cada vez mais fino com o tempo, o ciclo de crescimento vai encurtando e em algum momento aquele folículo simplesmente para de produzir fio. Em mulheres isso se manifesta de um jeito diferente dos homens. Não costuma ser uma calvície frontal definida, mas sim uma rarefação difusa, especialmente no topo da cabeça, um afinamento geral dos fios e aquela sensação de que o rabo de cavalo ficou mais fino, que o volume sumiu sem você perceber exatamente quando. E o que desencadeia isso? Pode ser sensibilidade aumentada dos folículos ao DHT, mesmo com os hormônios dentro do valor de referência. E é aqui que a espironolactona tem o seu papel. Mas o que é a espironolactona? A espironolactona não nasceu para tratar queda de cabelo. Ela foi desenvolvida como diurético para tratar a hipertensão e retenção de líquidos. Mas ao longo do tempo, os médicos perceberam o efeito que ela tinha além de eliminar líquido. Ela bloqueava a ação dos androgênios. Não porque ela impede a produção de DHT como a finasterida faz, mas porque ela compete com o receptor. Então pensa assim, o DHT chega naquele folículo tentando se encaixar naquele receptor como uma chave na fechadura. A espironolactona entra antes, ocupa esse lugar e quando o DHT chega, não encontra onde se ligar. Sem ligação, não tem miniaturização, então o folículo vai ficar protegido. Esse mecanismo ficou tão clinicamente relevante que a espironolactona oral passou a ser amplamente usada em dermatologia para tratar a acne hormonal, hirsutismo, que são aqueles pelos no corpo da mulher em excesso, e alopecia androgenética feminina. Na forma oral, a espironolactona tem uma literatura muito consistente. Muitos estudos mostram que doses entre 100 a 200 mg por dia produzem redução significativa da queda em mulheres com perfil androgênico e, em muitos casos, a regressão, com fios voltando a crescer em áreas que tinham rarefeito. Um trabalho publicado no Jornal Americano de Dermatologia acompanhou mulheres com alopecia androgenética utilizando espironolactona oral por 2 anos. Mais de 74% relataram melhora ou estabilização da queda. Esse número é muito expressivo para uma condição que é progressiva por natureza. Mas a espironolactona oral não é simples de usar. Por ser diurética, ela pode causar queda da pressão, tontura, aumento da frequência urinária, principalmente nas primeiras semanas. Ela pode alterar o potássio, então exige um acompanhamento de exames laboratoriais, especialmente em mulheres com históricos de problemas renais ou cardíacos. Pode causar irregularidade menstrual em algumas mulheres e existe uma contraindicação que não tem negociação: mulheres que estão grávidas ou que podem engravidar sem o uso de método contraceptivo, então não pode usar essa medicação. O risco de feminilização de um feto masculino ele é real e documentado, podendo gerar genitália ambígua. Então essa é uma conversa que precisa acontecer com muita clareza na hora da consulta. Mas quando bem indicada, com acompanhamento adequado, a via oral é eficaz e tem décadas de uso que comprovam isso. E falando sobre a espironolactona tópica, nos últimos anos ela ganhou espaço exatamente porque resolve boa parte das limitações que eu acabei de descrever. A lógica é a mesma dos outros tópicos que a gente já discutiu aqui no canal, é entregar o princípio ativo diretamente onde ele precisa agir, com absorção sistêmica mínima, reduzindo o potencial de efeitos colaterais. E os estudos estão apontando nessa direção, que tem um bom efeito e tem uma boa funcionalidade. Então um ensaio clínico publicado também no Jornal de Dermatologia Internacional avaliou a espironolactona tópica a 5% em mulheres com alopecia feminina e encontrou uma redução significativa da queda e o aumento da densidade capilar após 6 meses de uso.
com uma diferença importante em relação ao oral. Os efeitos sistêmicos praticamente não apareceram. Pressão estável, potássio estável, sem alteração menstrual relevante. Então isso abre uma janela de perfil para pacientes que antes ficavam de fora. Mulheres mais jovens que ainda pretendem engravidar no futuro podem usar a tópica com muito mais segurança, desde que com orientação médica de contracepção adequada enquanto estiver em uso. Mulheres que não toleram o oral por causa da pressão ou do inchaço têm aqui uma alternativa real. E mulheres que precisam de um componente antiandrogênico no protocolo, mas que não querem ou não podem expor o organismo ao medicamento sistêmico, a espironolactona tópica se torna uma grande opção. Então, se a gente compara as duas vias, a pergunta que você provavelmente deve estar fazendo agora é qual das duas é melhor? E a resposta honesta é depende quem você é. A oral tem mais estudo, tem mais tempo de uso e numa mulher bem avaliada, sem contraindicação e com os exames em dia, ela entrega o resultado que é muito bem documentado pela literatura. A tópica tem menos estudos acumulados, mas os que existem hoje são muito promissores e o perfil de segurança é claramente mais favorável. Em termos de efetividade comparada, a gente não tem ainda um grande ensaio que põe as duas lado a lado, com a metodologia robusta o suficiente para dizer com certeza qual supera a outra, porém na prática clínica vai mostrando que a tópica funciona, especialmente em casos moderados e que pode ser um ponto de entrada para pacientes que têm contraindicação relativa ao oral. Em casos mais avançados, o oral ainda costuma ter mais vantagem e tem situações onde a combinação faz sentido, usar tanto o oral em dose baixa quanto complementar isso com o tópico, equilibrando a efetividade e a tolerabilidade do paciente. Mas isso é um protocolo individualizado, não tem uma receita pronta, por isso é necessário a avaliação do médico, do profissional. A espironolactona oral ou tópica faz mais sentido em mulheres com quedas de padrão androgênico, ou seja, aquele que se concentra no topo do couro cabeludo, que vem acompanhando por outros sinais de acne persistente, excessos de pelos corporais, alterações hormonais documentadas ou histórico familiar de calvície. Mulheres com síndrome do ovário policístico são candidatas clássicas. Mulheres com perimenopausa ou menopausa, onde a quebra de estrogênio deixa os andrógenos relativamente mais ativos, também vão se beneficiar bastante dessa medicação. E mulheres que já usam minoxidil, mas que percebem que o resultado estacionou e que podem encontrar na espironolactona o segundo mecanismo de ação complementar. E é importante a gente deixar claro aqui o que não é. Então preciso ser muito claro porque esse medicamento ele anda circulando nos grupos de internet de um jeito que me preocupa, porque a espironolactona ela não é um suplemento. Ela não é algo que você começa a usar porque leu num fórum ou leu num blog ou viu um influenciador usando e que funcionou para outra pessoa e vai funcionar também para você. Porque ela interfere em hormônios, em pressão arterial, em eletrólitos. Ela precisa de uma avaliação médica, de exames antes de iniciar e de um acompanhamento ao longo do uso. O fato de existir uma versão tópica não torna esse produto um produto de prateleira. O acesso mais fácil não significa um risco menor, significa que a responsabilidade de se consultar antes de usar é ainda mais importante. A queda de cabelo feminino é uma das condições que mais afeta a autoestima das mulheres e ainda assim é uma das mais subdiagnosticadas e subtratadas. A espironolactona, quando bem indicada, é uma ferramenta real, com respaldo científico e pode mudar significativamente o curso de um problema que muitas mulheres aprenderam a aceitar como inevitável. E na verdade não é inevitável. Agora, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, o próximo passo é uma consulta com um dermatologista ou especialista em cabelo para entender o que é o seu caso. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários, eu leio e respondo tudo que eu posso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, procura os outros vídeos sobre esse tema e já encaminha para aquela amiga que está precisando fazer um tratamento capilar da maneira correta. Meu nome é Igor Guerreiro e até a próxima.